Bom, gente, boa tarde. Eu vou começar só lendo um texto aqui que o pessoal da produção me pediu. Como vocês podem ver, né, o nome da palestra é O Poder do Teatro para Atores e Não Atores. Essa palestra ela faz parte do projeto Movimento a Pará, que é realizado pelo Vivas Cultura e Esporte, pelo Ministério da Cultura e pelo Governo Federal, com patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, e também com incentivo do Instituto Cultural Vale. Eu gostaria, além de agradecer, né, a presença de todos vocês, queria agradecer também a parceria do IFPA, através da professora Márcia Barroso, que nos cedeu aqui o espaço, que os convidou para estarem aqui com a gente. Também agradecer a Nayara Castro, que está aqui na produção, agradecer hoje a equipe da Casa Lab, que está aqui fazendo todo o registro desse momento. Gente, é muito importante aquela lista que vocês assinaram lá na frente. É muito importante que esteja correto o nome de vocês, que esteja correto o e-mail de vocês, porque é um certificado. Agora, nesse momento, pode parecer só um pedaço de papel. Só que quando a gente chega lá na frente, todos esses pedaços de papéis que a gente vai conquistando, eles mostram para o nosso futuro empregador, eles mostram para a banca de mestrado ao qual vocês vão concorrer, que vocês fizeram um caminho de conhecimento, que vocês se preocuparam em conhecer novos assuntos, novas linguagens. Se vocês observarem o nome da palestra, está ali, O Poder do Teatro para Atores e Não Atores. Agora, o que o teatro pode colaborar para alguém que não quer ser ator? Isso vocês vão descobrir ao longo da palestra. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Eu gosto muito de falar para a galera da minha idade. Mentira, não. Mas eu gosto muito de estar com vocês, porque eu também me sinto mais jovem quando eu estou com vocês. E eu acredito muito que a gente consiga conquistar algo lá na frente, se a gente começa a trabalhar na nossa juventude, a nossa cabeça, para a gente não cair em determinadas ciladas. Estou feliz também de estar vendo aqui alguns rostinhos que estavam aqui no sábado. Que bom que vocês voltaram, sinal de que não foi tão sofrido assim estar aqui no sábado comigo. Então, já falei para vocês, o Movimento a Pará vira e mexe. Gente, se vocês puderem seguir no Instagram esse perfil, o Movimento a Pará, ele traz durante o ano várias oficinas que vocês podem fazer. Oficinas na área do audiovisual, na área da confecção de projetos, na área da encenação, das artes cênicas, das artes plásticas. Então, sigam o Movimento Pará. São oficinas gratuitas que são feitas aqui na nossa cidade com profissionais de alta qualidade. Então, fica a dica aí para vocês. Essa sou eu. Nariz em pé mesmo, tá vendo ali? Um narizão em pé mesmo. Por quê? A gente tem que ter muito orgulho da nossa caminhada, muito orgulho de onde a gente chegou e muita certeza de onde a gente quer chegar também. Eu sou a Kiki Oliver, muitos me conhecem como Kissy, que é o meu nome, mas podem me chamar de Kiki. Eu sou produtora cultural, sou empresária, tenho uma escola de dança aqui em Parauapebas desde 2010. Sou funcionária pública na Secretaria de Cultura, aqui de Parauapebas, concursada. Sou bailarina, sou atriz e hoje em dia estou também escritora. Estou lançando meu 4º livro, lancei agora semana passada, no Rio de Janeiro, meu 4º livro, e no próximo mês, provavelmente no shopping, no Partage Shopping, farei o lançamento aqui também do meu próximo livro. Além disso, sou mãe e esposa, pesquisadora e mais um tanto de coisa. A minha formação, acho que vai ficar um pouquinho ruim aí para ler, mas a minha formação, ela começa em 97, sou bacharel em dança, foi um dos primeiros cursos de dança nível superior, né? Porque antigamente o que você tinha? Você tinha o professor de educação física, que tinha lá durante a formação dele 1 ou 2 matérias de dança, e ele que nas escolas fazia o papel do professor de dança. Só que aí começou a ter uma demanda para o profissional de dança realmente formado. Então,
Em 97 eu entro para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, fazer o bacharelado em dança, e aí eu sigo a minha formação, passo pelo curso de interpretação, né, para atuação, né, como atriz de cinema, teatro e TV, pós-graduação em artes, e aí quando eu entro para a administração pública, eu sinto a necessidade de estudar, porque a gente que vem da área privada, um dia vocês vão ter essa possibilidade de repente, transitar entre a área privada e a área pública, e vocês vão ver que são dois mundos totalmente diferentes. Até a sua forma de se comunicar no privado e no público é totalmente diferente. Então, como eu não tinha esse conhecimento, eu busquei na Universidade Federal do Pará, onde eu fiz o bacharelado e fiz também a pós-graduação em administração pública. Logo depois, eu comecei um trabalho de dança aqui em Parauapebas, chamado Dádiva. Eu tenho essa companhia de dança, inclusive a Maria Eduarda, que está aqui na primeira fila, ela faz parte da companhia já há 5 anos. É uma companhia de dança formada somente por pessoas com deficiência. Então, nesse universo dessa dança inclusiva, né, de se fazer uma companhia de dança só com pessoas com deficiência, eu vou buscar esse conhecimento nessa pós-graduação em Ciência da Educação Especial. Tudo que a gente vai fazer na vida não quer dizer que a gente não possa fazer, mas a gente precisa ter algum conhecimento. Então, sempre que cair um desafio no colo de vocês, antes de falar não, eu não sei, vamos estudar e a gente consegue fazer, certo? Concorda? E agora, por último, eu estou em fase de defesa da minha dissertação, de tese, de mestrado, que é um mestrado em arte da cena. Então, tudo, se vocês olharem, todo esse caminho que eu percorri, ele passa pela cultura, pela arte e pela gestão dessa arte. E vocês imaginam o tanto de possibilidades de me comunicar com as pessoas eu acabo adquirindo. Agora eu pergunto para vocês, somente quem faz faculdade pode se comunicar? Pode ser ativo? Pode ser detentor do conhecimento? Não. Muito do que a gente sabe hoje foram conhecimentos que vieram lá de trás, de pessoas que nem sabiam escrever muitas vezes. Na própria família de vocês, tentem pensar as pessoas mais velhas da família de vocês, o quanto que elas têm para ensinar. E muitas vezes elas não sabem nem escrever, não sabem ler. O meu avô mesmo, ele não sabe nem ler nem escrever, mas ele faz contas de matemática sem precisar de calculadora. No tempo que a gente está pegando a calculadora, ele já fez a conta. E ele é detentor do conhecimento. Ele tem o que ensinar, ele tem o que comunicar. Então eu coloco aqui a minha formação, primeiro porque eu tenho muito orgulho dela. Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho do caminho que a gente trilha. Muito, seja ele qual for. Ah, só vai ter orgulho se for médico? Não. Você vai ter orgulho, escolhe o teu caminho e vai. E tenha muito orgulho do que você está fazendo. Então, em primeiro lugar, porque eu tenho muito orgulho dessa formação, porque eu sei quantas noites eu fiquei sem dormir, eu sei quantas vezes me chamaram para sair e eu não fui. E o pessoal, nossa, você só quer saber de estudar. E aí chega hoje, muita gente vira para mim e fala, nossa, mas você tem uma sorte. E eu olho assim e falo, oh, meu Deus, só eu sei o que aconteceu para eu estar aqui. Né, Ivan? O povo tem mania de falar que a gente tem sorte, né? A gente é que sabe o quanto que a gente rala, né? Então vamos lá, eu vou começar a falar do teatro. Aí muitos de vocês vão falar assim, tá, mas por que eu estou numa palestra que está falando de teatro, se eu não tenho a mínima pretensão em fazer teatro, em produzir peça de teatro ou qualquer coisa do tipo? Conforme eu for avançando, vocês vão entender onde o teatro pode ser útil para cada um de vocês. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já fez teatro, seja na escola, seja na igreja, seja em qualquer situação? Levanta a mão bem alta para mim, para eu poder tentar ter uma ideia aqui, uma proporção. Menos da metade das pessoas, pode baixar a mão. Quem aqui gostaria de fazer, que não tenha feito ainda, que gostaria de repente um dia experimentar, fazer uma aula de teatro, uma peça ou qualquer coisa do tipo? Pode levantar e ficar. Temos algumas pessoas.
Alguém aqui sonha em ser um ator profissional, em seguir essa carreira? Gente, uma pessoa só. Força, guerreiro. 2, 3. Opa, já temos mais gente com a gente. 3 pessoas. Tá. Caso essa palestra não complemente as dúvidas que vocês têm, eu estou à disposição, tá? Podem me procurar. Se precisarem de contatos, de escolas e tudo isso, eu estou à disposição, tá bom? Então vamos lá. O que é o teatro? O teatro, ele é a arte de representar. É você pegar uma história e contar essa história. Ah, mas isso pode ser uma contação de histórias. Eu estou lá atrás, tá? Eu estou num momento em que não existia nada. Eu estou lá atrás. Onde surgiu esse teatro? Naquele momento foi para se contar uma história. E como que isso surge? De acordo com os escritos que a gente tem, isso vai surgir lá. O teatro ele aparece lá na Grécia Antiga, no século IV. Naquela época aconteciam as festas de Dionísio, que eram as festas do vinho. Então todo mundo estava lá na festa. Todo mundo estava lá dançando, cantando. Isso era fazer teatro? Não era, porque todos naquele momento estavam comungando da mesma experiência. Então eu era igual a ela, que era igual a ele, estávamos todos nós lá comungando daquela mesma experiência. Só que em um determinado momento, alguém se sobressaiu, vou colocar, não estava lá, tá gente? Eu não estava lá no momento, mas vai que. Alguém subiu em algum lugar e falou, eu sou Dionísio. E aí naquele momento, nós tivemos um ator representando um papel que não era ele. Ele não era Dionísio de verdade. Mas ele naquele momento se auto-intitula Dionísio. A partir do momento que essa pessoa sobe e fala eu sou Dionísio, as outras pessoas viram o quê? A plateia. E aí a gente começa a ter um embrião do que vai vir a se tornar o teatro. Tá? Qual que é a importância do teatro para a história da humanidade? E aí eu já vou trazer até os nossos dias de hoje. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão em sala de aula. E aí vocês têm aquele professor que chega, para na frente de vocês, às vezes pega um papel e blá, 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 blá. Lê, ou então bota um slide, lê aquele slide. E aí, de repente, vocês têm um professor que ele chega e ele interage com vocês. Ele se movimenta, ele muda de voz, entonação de voz. Ele praticamente faz um teatro. Vocês vão aprender de uma forma melhor com qual dos dois? Com o segundo. Por quê? A arte, ela tem essa capacidade de nos aproximar. Por exemplo, vocês já tiveram algum professor que inventou alguma musiquinha para vocês decorarem alguma fórmula? E aí, vocês na hora lá do Enem, da prova, estava todo mundo cantando? Ai, tem aquela música, peraí. Música é arte. Então, naquele momento, aquela música foi usada para trazer a mensagem para vocês. Que se talvez não fosse a música, vocês talvez não lembrassem a fórmula. Então, aqui está o teatro, né, a importância do teatro, mas eu vou ampliar. A importância da arte, da dança, das artes plásticas, do teatro. Muita coisa, gente, vamos voltar lá atrás, não existia fotografia. Não existia o cinema. Muita coisa a gente sabe como era, por quê? Por conta das pinturas. Porque nós temos os quadros lá, que um artista daquela época retratou. Retrato. Fez uma cópia do que era aquela realidade. Então, graças a isso, a gente consegue hoje ter uma ideia do que foi lá atrás. Então, essa é a importância. E aí, para a gente ter o teatro, a gente vai ter alguém atuando, certo? O que é a atuação e qual é o papel do ator? Então, o ator, ele é o responsável por, através dele, através do corpo dele, através da fala dele, comunicar aquela história para quem está assistindo. A gente consegue ter uma peça de teatro fora de um teatro
fechado, de um teatro com palco, plateia, a gente consegue ter peça de teatro fora desse ambiente? Sim, conseguimos. A gente consegue ter uma peça de teatro sem cenário? Sim. A gente consegue ter peça de teatro sem figurino, só com uma roupa básica? Consegue. A gente consegue ter peça de teatro sem fala? Sim. A gente consegue ter peça de teatro sem ator? Não. Ah, mas aí a gente tem peça de teatro com boneco. Sim, mas o boneco tem alguém que está manipulando ele. A gente não, se a gente entrar hoje, vamos assistir uma peça? Vamos. Se a gente sentar e nada acontecer na nossa frente, isso não é uma peça de teatro. Ah, mas e se forem sombras? A gente não está vendo a pessoa ali, mas tem uma sombra. Essa sombra não veio do além. Então a gente tem que ter o ator. Você pode ter uma peça de teatro simplesmente com um ator e uma pessoa assistindo. Se eu tiver uma peça de teatro sem ninguém assistindo, ela virou o quê? Eu estou aqui fazendo a peça de teatro, mas não tem ninguém assistindo. O que ela virou? Ensaio. O nome disso é ensaio. Mas para eu falar que é uma peça de teatro, eu preciso ter pelo menos uma pessoa. E, gente, público, quando a gente fala público, a gente imagina lotado, né? Mas não, se tiver uma pessoa só, já é considerado uma peça de teatro. Tá? Aí eu vou perguntar para vocês acham que outras profissões utilizam também a atuação? O atuar, vamos pensar que o atuar sou eu passar uma mensagem, né, usando o meu corpo, minha fala. Vocês acham que tem outras profissões que também utilizam essa questão da atuação para acontecer? A dança, o bailarino utiliza, porque o bailarino ele provavelmente não vai falar, então ele vai precisar passar tudo com o corpo dele. Quem mais? O advogado. O advogado é o melhorzão, né? O advogado, e eu falo para vocês, do meu grupo de teatro, de adolescente, quem não virou ator e atriz, que foi só eu, todo o resto virou advogado. E tenho certeza absoluta que o teatro ajudou eles e ajuda eles diariamente. Por quê? Vocês já pararam para assistir um advogado atuando mesmo num tribunal? Gente, você acredita que aquele cara, ele não matou aquele monte de gente? Não é possível. Você já quer terminar ali fazendo uma vaquinha para ele. Por quê? Porque o advogado, ele usa de tudo. Ele olha no olho da pessoa, do júri, ele se movimenta, ele faz tudo isso e você ali corporalmente você fica, gente, será que essa pessoa matou mesmo? Não é possível. Né? Então, advogado, quem mais, gente? Professor. Professor, então... isso daí é o melhor. Professor, então, hoje em dia mais ainda, porque o professor hoje em dia, ele está... Lá atrás a gente tinha o professor como nosso Google. Não existia Google. Né? No máximo tinha a Barça, que era um troço pesado pra caramba e que você chegava na biblioteca e nunca estava disponível. Então a gente achava que o professor sabia tudo. Hoje em dia não. Vocês têm o conhecimento aí na palma da mão de vocês. Então o professor ele acaba tendo que criar ali novos métodos, novas possibilidades para poder ter a atenção dos alunos. Político. Gente, o político é um caso sério. É outro. É igual ao advogado. Não, gente, vocês querem ver atuação, aula de atuação é assistir horário político. É uma coisa, né? A pessoa chega e chora. Eu não sei onde que eles conseguem ter essa técnica, porque eu estudei e não tenho. Mas é uma coisa sentida, né? Aquela coisa. E eles comem pastel, né? Com caldo de cana. Né? Eles sentam na casa da Dona Maria, comem mocotó. Né? Aquela coisa assim. E agora, qual que é a diferença de todas essas profissões para o ator? O ator, ele estuda para aquilo, ele tem o conhecimento para aquilo. Os outros, graças a Deus, alguns não estudam. Imagina o político com curso de teatro técnico. Acabou. Eles nem podem, a gente nem pode dizer para eles que isso existe, não, porque sem saber eles já estão fazendo teatro, imagina, se eles soubessem.
Então a diferença é essa, é que as outras profissões, elas acabam se utilizando da atuação. E muitas vezes, gente, esse professor, esse advogado, ele lá na vida dele escolar, lá na comunidade dele da igreja, ele passou por uma aula de teatro. E ele levou aquilo com ele sem nem saber. Então assim, eu sou muito tímido para falar em público. Faça uma aula de teatro, você não precisa ir para o palco. Você não precisa querer se apresentar. Mas faça, porque é uma ferramenta bacana para vocês, independente da profissão que vocês sigam. Eu fiz um projeto há uns anos atrás com funcionários da mineradora, que a gente tem aqui na região. E era um projeto onde eles apresentavam, eles faziam uma proposta para a empresa de melhoria contínua. Então, assim, digamos, vou dar um exemplo, tá? O nosso setor aqui gasta 5 resmas de papel por dia. Aí eles faziam um projeto onde eles digitalizavam as coisas e, enfim, informatizavam e já não usava mais 5 resmas, usava só um. Então eles tinham que apresentar esse projeto. E nisso eu entrava ajudando na parte de teatro, porque as apresentações eram bem criativas, eles pegavam temas e tudo. E aí eu lembro que teve um senhor que chegou para mim para fazer aula e ele estava todo sujo de minério, sabe? Era aquele braçal mesmo. E aí no final do curso ele chegou para mim e falou assim: eu queria te agradecer. Aí eu falei: obrigada. Aí ele: não, mas eu não quero te agradecer pelas aulas que você deu, não. Mas é porque agora eu tenho segurança de chegar na escola do meu filho quando ele tiver um problema e resolver o problema, porque agora eu consigo me comunicar. Porque ele era extremamente travado. Nas primeiras aulas ele nem olhava para mim. Ele ficava o tempo todo de cabeça baixa. E aí, conforme a gente foi fazendo os exercícios teatrais com ele foi se soltando, e no final ele já era o que mais falava. No final eu já estava: meu Deus do céu, cadê aquela pessoa calada? Ele ficou tão empolgado com aquilo, e aquilo serviu para a vida dele, vai servir, porque ele tem a possibilidade de se comunicar. Então, se vocês tiverem algumas questões em relação à comunicação, o teatro pode ser uma boa saída. Então, quais são os fundamentos da atuação? Isso daqui eu vou falar bem rápido, gente, porque o assunto ele é muito mais extenso, tanto que nós temos cursos técnicos de teatro, nós temos oficinas que duram meses, então assim, não é nada, eu vou só passar mesmo. Dentro da atuação, você tem 2 tipos de canais que você pode utilizar para passar aquela mensagem, que é a corporal e é a fala. Tá? Então, esses 2 canais, eles são extremamente importantes para a construção do personagem. Então, vamos imaginar a novela das 8 que está passando agora, que é Renascer. Ela se passa onde? Ninguém vê novela aqui? Na Bahia. Achei que era só eu que vi essa novela aqui. Aí adianta eu colocar um ator com um sotaque gaúcho para fazer um baiano? E não é só o sotaque. O corpo das pessoas de diferentes estados brasileiros, ele também se modifica. Ele também é diferente. A nossa forma de andar vai ser diferente. E aí é que vem o trabalho do ator. O ator pode ser gaúcho, mas ele vai ter que zerar o sotaque dele e ele vai ter que pegar o novo sotaque, que é um sotaque baiano. Não sei se vocês sabem, mas a maior dificuldade para aprender uma nova língua não é você aprender o vocabulário. Não é você aprender como fala tal coisa, tal coisa, tal coisa. É a parte muscular do seu sistema de fala. Porque cada língua, ela vai ter uma forma da mandíbula e dos músculos da face interagirem e produzirem aquele determinado som. Então o ator, ele acaba tendo que fazer isso. Eu não posso chegar para fazer um homem que trabalha braçal na enxada com a coluna assim. Vocês acham que a coluna de alguém que trabalha dia e noite numa lavoura é assim? Como que vai ser essa coluna dele? Vai acompanhar o movimento que ele faz todo dia. Então isso daqui já vai ser uma postura mais próxima do que o que ele faz. E é isso que o ator faz e é isso que vocês nem percebem. Aí sabe o que acontece? Quando um ator, vamos pegar um ator lá da Globo, faz muito sucesso com um personagem, e aí você encontra ele na rua e você fala: nossa,
Fulano é diferente? Não é diferente, fulano é daquele jeito. Só que ele modificou o corpo dele para viver aquele personagem. Técnicas para explorar o movimento e a voz de forma expressiva e autêntica. Eu vou só esperar o pessoal sair, que eles agora têm aula, e aí eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês essa questão da voz e do corpo, tá? E eu quero que vocês façam uma análise. Eu vou pedir para 3 pessoas virem aqui à frente, que vocês vão ser diretores de uma empresa. Vocês não vão precisar fazer nada, vocês só vão precisar me observar, só isso. 3 pessoas aqui, por favor. Só tem diretor homem em empresa, é isso? Pois eu vou botar mais 3 cadeiras aqui e eu quero essa empresa meio a meio. Então vamos lá. Gente, o que eu vou fazer aqui agora, eu quero que vocês fiquem muito atentos, tá? Porque isso vai servir para vocês lá na frente, tá bom? E vocês vão entender. Eu sou candidata a uma vaga na empresa de vocês, tá bom? Vão ser 2 candidatos, tá? Sou eu 2 vezes, mas não sou eu, entendeu? São 2 candidatos. E eu vou chegar e vou falar com vocês, vocês observem, só observem, tá bom? Oi. Ai, desculpa. Eu sou a Kiki. Eu vi que vocês pediram lá para a vaga uma pessoa que fosse bem comunicativa, né? Eu sou. E uma pessoa que fosse segura, né? E assim, que parece que vai ter que lidar com muita gente, né? Eu sou essa pessoa. E aí, eu esqueci. E aí eu vim aqui para poder me candidatar. E é isso. Obrigada. Segunda pessoa, tá? Oi, tudo jóia? Tudo bom? Prazer, eu sou a Kiki. Tudo jóia? Tudo bom? Ai, gente, é que eu sou muito tímida. Nossa, eu sou muito tímida. Eu não gosto de falar com as pessoas, assim, muita gente. Eu fico muito sem fala, sem palavra. É porque eu sou muito... Você olha pra mim e você vê que é tímida, que a pessoa não gosta de falar em público. Eu não gosto de estar falando, por exemplo. Né? E aí eu vi que vocês pediram uma pessoa que fosse mais tranquila, né? Que é uma pessoa que parece que vai ficar numa sala mais isolada. E assim, pra mim super tranquilo, super de boa, porque eu não gosto desse negócio de estar falando com gente, não gosto, entendeu? Então assim, eu acho que eu sou perfeita para essa vaga, entendeu? Você ser uma pessoa que fala baixo, não é isso? Fala pouco? Sou eu acho que eu falo pouco. Assim, minha mãe sempre falou pra mim que eu não falava tão pouco assim, mas não sei, eu acho que ela está um pouco enganada, porque eu acho que eu falo pouco. Vocês estão achando que eu falo muito? Gente, eu estou falando muito não, né? Tá super tranquilo, não tá? Então, é isso, tá? Sou super de boa, assim, tô aí disponível, tá bom? Para vaga. Já acabou? Já? Mas se vocês quiserem eu posso ficar mais um pouco, eu posso falar mais um pouco. Tá de boa já? Já acabou? Tá bom. Olha, se vocês precisarem, anota meu e-mail, tá? Para me chamar, tá bom? Obrigada, viu? Olha só, tem como referência também o Ivan. Vocês podem ligar para o Ivan. O Ivan já trabalhou comigo. Ele sabe tudo, assim. Ele sabe que eu sou uma pessoa super tranquila, que não gosta muito de estar falando, entendeu? Sou uma pessoa bem tranquilinha, tá bom? Obrigada. Precisar é só ligar, tá bom? Tá? Posso ir mesmo? Tá bom, obrigada. Vocês são diretores da empresa, certo? E aí, esses 2 candidatos, né? Nós tivemos o primeiro candidato que estava concorrendo para uma vaga que precisava de alguém que fosse expansivo, e tinha outra que era uma pessoa mais, né, que precisava de uma pessoa mais tranquila. Eu queria que vocês conversassem entre vocês agora, pode ser ali no cantinho, 1 minutinho, e identifiquem, uma pessoa pode falar por vocês, aí vocês veem se mais de uma pessoa quer falar, o que vocês sentiram tanto do candidato 1 quanto do candidato 2.
Tá bom? Se vocês quiserem ir ali para o canto, agora é a reunião da diretoria. Vocês podem conversar e colocar aqui para o pessoal o que vocês acharam. O que vocês conversaram. Isso, o que vocês conversaram. Tá, tá bom. Você viu? Só... Tá, a gente percebeu que a primeira Kiki, no caso, ela estava usando uma vaga em que precisava de uma pessoa mais comunicativa e ela era uma pessoa mais calma, mais insegura. Então a gente percebeu que talvez fosse bom também ela ter esse desenvolvimento de teatro para que ela pudesse ter mais segurança na fala dela e se autoconhecer melhor. Acho que seria necessário as duas se autoconhecerem melhor para se encaixarem na vaga adequada na qual elas queriam. E a segunda, ela queria uma vaga, ela estava concorrendo a uma vaga? Concorrendo? É isso, concorrendo. Enfim, ela estava querendo uma vaga que fosse uma pessoa mais calma, sendo que ela falava muito, estava muito empolgada, e era preciso isso, ela se autoconhecer. E a primeira também tem essa maior segurança na fala dela. É isso. Maravilha! Exatamente isso. O autoconhecimento faltou para as duas. Então, lá no futuro, quando vocês forem observar uma vaga de trabalho, vocês observem se vocês se encaixam naquilo que está sendo pedido. Né? Porque aqui no caso, se tivesse sido o contrário, talvez elas tivessem sido contratadas. Se bem que a primeira é muito insegura, né? É muito complicado você contratar alguém que de repente às vezes não consegue nem olhar para quem está fazendo a entrevista. Né? E o teatro ele pode auxiliar nessa busca desse autoconhecimento e dessa segurança. Mas vocês viram que teve uma briga entre o que estava sendo falado e o que estava sendo mostrado corporalmente? O nosso corpo, ele fala o tempo todo. E vocês sabem que quando vocês conseguem identificar isso, muitas vezes as pessoas não vão conseguir mentir para vocês ou enganar vocês. Porque vocês vão ver que a pessoa está falando um negócio ali, mas o corpo dela está dizendo outra totalmente diferente. Então, o nosso corpo, ele fala o tempo todo. E a gente precisa ter essa consciência. Porque tem vezes, vamos lá, foco aqui, tem vezes que a gente não consegue determinada coisa e a gente fica se perguntando, mas por que eu não estou conseguindo? Por que eu tento isso toda vez e eu não consigo? Muitas vezes o que está sendo falado está perfeito. Está ali ensaiado, está tudo certinho. Mas o seu corpo, de alguma forma, está passando uma mensagem totalmente contrária daquilo. Então a gente precisa, quando a gente consegue aliar a nossa fala com o que o nosso corpo está falando, a gente consegue passar a nossa mensagem muito melhor. Aí, por exemplo, tá bom, Kiss, mas e se eu estiver falando com a pessoa pelo telefone? Se a minha entrevista de emprego for pelo telefone, a pessoa não está me vendo. O que eu vou precisar, quais são as preocupações que eu vou precisar ter com a minha fala? Pergunto a vocês, o que vocês acham se for uma entrevista por telefone? Oi? A entonação? Entonação, sim. Oi? Dicção. Gente, pelo amor de Deus, a dicção ela é extremamente importante. Depois eu vou passar para vocês o meu Instagram, eu faço diversos vídeos no Instagram e os meus vídeos, eles são geralmente, eu mudo a velocidade deles. Porque eu falo assim, do jeito que eu estou falando aqui com vocês, eu falo na vida. Só que não dá para a pessoa ficar 3 minutos, às vezes, ouvindo. Então eu dou uma acelerada. E mesmo quando eu acelero, as pessoas conseguem entender o que eu estou falando, por conta da dicção. O volume da voz também é muito importante. Às vezes você tem uma mensagem maravilhosa para passar e você fala ela bem baixinho. Você fala ela para mim. E aí você acha que a pessoa que está ali do outro lado não vai entender o que você está falando. Estou aqui falando coisas lindas. Se você não mostrar firmeza na sua voz, uma vez eu fiz uma entrevista de trabalho por telefone. E aí a pessoa falou, gostei de você, vem aqui para eu te conhecer. Quando eu cheguei lá, a pessoa ficou decepcionada.
Ela falou, meu Deus, eu esperava uma mulher de 1,80 m. Eu falo, pô, aí já comecei no trabalho com bullying desse, aí, que aqui eu tô de plataforma. E eu, nossa, mas você tem uma voz de uma pessoa muito alta, de uma pessoa mais velha, de uma pessoa... Então é a minha entonação. Geralmente quem é pequenininho, às vezes tem uma voz mais, né, mais suave. E ao mesmo tempo que é estranho quando você vê uma pessoa muito grande com uma voz mais... Porque a gente acaba fazendo essas associações, né? Como que funciona o processo de criação e desenvolvimento de um personagem? Gente, a primeira coisa, eu fui chamado para fazer uma peça de teatro e eu vou fazer o personagem X. Eu preciso entender qual é o contexto daquele personagem, de onde ele veio, qual é o objetivo dele, o que ele vai passar, qual que é a mensagem que ele tem que passar, por quê? Sabendo disso tudo, eu vou entender que não é só decorar um texto. Às vezes, eu não sei se vocês já perceberam, tem alguns personagens, alguns atores, que eles colocam um chique no personagem. Às vezes é uma mão que vira e mexe, está ali, né? Às vezes é um negócio na cabeça. Gente, nada no ator é feito porque, eu vou fazer porque eu acho legal. Não existe isso. Tem sempre uma mensagem ali oculta para ser passada. E isso é importante para quem trabalha com interpretação. Pesquisa de referências. Se eu nunca fui, por exemplo, uma mulher sertaneja, eu preciso procurar mulheres sertanejas. Eu preciso conversar com elas. Eu preciso entender como elas se movimentam, como elas andam, como elas falam. Porque senão, gente, vira um trabalho caricato. Quantas vezes você pega na história da televisão pessoas que simplesmente botavam um sotaque qualquer e achavam que estavam fazendo alguma coisa? Por exemplo, vocês lembram da última novela que falou sobre o Pará? Que tinha o carimbó da sereia? A gente que mora aqui, assistindo aquilo, falava, gente, que marmota é essa, né? Na hora que saiu um pai d'égua lá, saía estranho, assim. Aí eu pergunto para vocês, no Pará não tem atores para fazer aquilo? Tem um monte de ótimos atores. Norte e Nordeste tem atores excelentes. Só que o que acontece? Durante muito tempo, principalmente a televisão, ela ficou focada Sul e Sudeste. Mais Sudeste, né? Outro dia, eu sou de uma agência carioca e o coordenador da agência me mandou, tem umas 2 semanas, uma vaga para um curta-metragem que precisava de uma mulher nordestina. Aí eu falei, eu acho que você mandou a vaga para o lugar errado, né? Aí ele, não, você não mora aí no Nordeste? Aí, falei, então, não. Eu moro no Pará. Ele Belém do Pará. Eu, não, então. Vamos lá, antes disso tudo, vamos, geografia aqui, foca. Eu moro no Pará. Não quer dizer que eu moro em Belém. Não quer dizer que eu ande de cipó. Não quer dizer que, né, que eu tenho uma onça de estimação. Eu estou a 800 quilômetros de Belém. O Pará está no norte, tá? A partir do Maranhão até a Bahia, aí é Nordeste. Beleza, mas eu mesmo que eu geograficamente estivesse no Nordeste, eu não sou nordestina. Eu sou carioca. Mas você pode fazer um trabalho de sotaque? Posso. Mas será que lá não tem nenhuma atriz que possa fazer isso? Então, assim, a cabeça lá de baixo é dessa forma, tá? Aqui a gente é todo mundo a mesma coisa, tá? Tudo é lá em cima, menor, tudo é nordestino, né? Não tem muita diferenciação. Então, não quer dizer que um ator carioca não possa fazer um nordestino, pode. Antigamente se fazia, mas hoje a gente tem aí um leque de pessoas que podem fazer cada um no seu quadrado. Até aqui, tá tudo certo? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Não? Tá. A gente vai fazer uma dinâmica agora e a gente vai levar em... Vou só esperar o pessoal entrar, tem uma galera chegando. Método Stanislavski
foi um escritor, pedagogo, ator, diretor russo que desenvolveu uma técnica para atores. Tá? Vamos pensar uma coisa aqui. Se alguém aqui precisasse fazer hoje uma cena de teatro e nessa cena precisasse chorar, o que você faria? Alguém aqui pode me falar assim, eu faria tal coisa para chorar em cena. Entraria em desespero, mas o que te levaria para esse lugar de desespero? Maravilha. Ótimo. Você ia então buscar esse choro, essa lágrima numa coisa que já aconteceu com você. Isso. Esse é o caminho que grande parte dos atores trilharam durante muito tempo. Eu vou lembrar do falecimento de alguém que eu amava muito. Ou eu vou lembrar de uma situação de violência que eu sofri. Ok. Aquilo dali, num primeiro momento, pode te trazer as lágrimas. Mas será que você ficando em cartaz com uma peça 8 semanas, será que lá na 49ª apresentação, aquela situação ainda vai estar te trazendo tristeza? Ou será que de tanto você recorrer aquilo já não dói mais tanto? E aí que entra Stanislavski, russo, dramaturgo, escritor. O que ele faz? Ele traz o método dele, que eu vou falar rapidamente, porque o método Stanislavski, para vocês terem uma ideia, tem pós-graduação nele, é muito amplo. Mas ele propõe que a emoção da cena venha através de uma repetição de um movimento físico do teu corpo. Então você, através de um movimento, então digamos que eu tenha que trazer raiva para a cena. Através de um movimento só, eu vou repetindo, até que aquilo dali me traz o sentimento de raiva. Basicamente, bem por alto é isso, tá? Mas Stanislavski tem vários livros e vocês podem conhecer melhor o método. Eu queria 4 pessoas aqui para participar dessa dinâmica. Vem aqui. Vem. Pronto, já temos. Eles vão fazer o sorteio de um papelzinho que eu vou dar para eles. Estou empolgada. E aí, vocês vão ter que descobrir qual é... Alguém faz um favor para mim? Chama a menina da produção para mim, por favor, pede para ela as vendas. Eu vou passar para eles um sentimento e eles vão reproduzir esse sentimento e vocês vão ter que adivinhar qual é o sentimento. Tá bom? Eu vou combinar uma coisa aqui com eles e já volto com vocês. Cada um de vocês vai pegar um papel. E nesse papel tem um sentimento. Vocês não podem falar para ninguém qual é o sentimento, nem vocês podem saber qual é o sentimento do outro. Eu vou vendar os olhos de vocês para vocês ficarem mais concentrados. E quando eu tocar no ombro de vocês, vocês vão fazer apenas a venda. Vocês vão poder fazer movimento apenas dos braços de vocês. Vocês não podem trazer esse sentimento para o rosto. Vocês não podem sair do lugar. Vocês fixem e façam até dobrarem. São eles 4 aqui por enquanto. Vocês só vão poder movimentar o braço de vocês. Aí, digamos que o meu movimento, vamos dizer que o meu movimento fosse isso daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ir fazendo ele repetido até eu falar que pode parar. Tá bom? Então, vamos lá. Pode vendar os olhos. Eu vou pedir só para vocês se dividirem. Vai mais um pouco para lá. Isso. Aí. Pode vendar os olhos. Chega para frente, que eu vou precisar passar. Cada um deles tirou um papel com um sentimento. E eu autorizei eles a passarem esse movimento para vocês, mas eles não podem falar qual é o sentimento. E eles só podem mexer os braços. Eles não podem fazer expressão facial. Eles não podem se movimentar, eles não podem mexer nada, só os braços, ok? Então eu vou pedir para vocês ficarem atentos, cada um vai fazer o seu movimento,
Não precisa ficar falando qualquer... Ah, eu não sei o quê. Não, depois vai ter um tempo para vocês falarem de cada um. O momento agora é de observação e silêncio, tá bom? Não falem ainda, peraí. Guarda com vocês que depois vai ter um momento. Ok, obrigada. Sem expressão facial. Ser plateia também é um exercício, tá? E a plateia, o exercício principal da plateia, além do silêncio, é o respeito. Ok, obrigada. Sem expressão facial. Ok, obrigada. Ok. Podem tirar a venda. Pode colocar em cima da mesa que está atrás de vocês. Pode colocar aí e voltar para o lugar de vocês aqui. O lugar que vocês estavam... Não, aqui ainda não. Agora, rapidinho, ao mesmo tempo, vocês vão fazer de novo o movimento de vocês, só para eles darem a última olhada, porque nós vamos ver se eles entenderam qual é o sentimento. Vamos lá? 1, 2, 3 e foi. O mesmo movimento, todos juntos. 1, 2, 3 e foi. Expressão facial zerada. Só braço. Ok. Vamos lá. Qual o seu nome? Oi? Francisco? Francisco, alguém sabe qual é o sentimento do Francisco? Tristeza? Acertaram? Acertaram? Parabéns. E olha, foi só o braço. Parabéns. Salva de palmas. E para vocês também. Foram muito bem. Mas tem uns que são mais difíceis, né? Vamos lá. Qual o seu nome? Calil. Calil, qual que foi? Qual que foi não? Qual que foi o sentimento dele? Alegria. Alegria? Foi isso? Parabéns. Foi difícil. O seu foi difícil. Qual que é o seu nome? Rafael. O do Rafael é difícil. Vamos lá. Alguém lembra? Alguém sabe? Quer chutar qual foi o sentimento do Rafael? Se ninguém acertar, não fala. Qual foi? É, Rafael? Por que todo mundo sabe o ansiedade? Engraçado, porque na turma de sábado, não foi? Na turma de sábado, foi o primeiro. Todo mundo, ansiedade. Por quê? Tá todo mundo ansioso por aí? Ah, entendi. O teatro ajuda, viu? Teatro ajuda muito. Agora o último, vamos ver, qual é o seu nome? Emily. Da Emily. Qual foi o da Emily? Oi? Desespero, o que mais? Medo, o que mais? Quem acha que foi desespero? Quem acha que foi medo? Querem ver de novo? Então faz de novo. E aí, o que vocês acham que é? Medo? E aí? Medo, acertaram. Aí, olha só, vocês prestem bem atenção. Eles só com o braço, eles conseguiram passar para vocês alegria, tristeza, ansiedade e medo. Imagina vocês
diariamente com o corpo todo. Dominem o mundo, gente, pelo amor de Deus. É sério. Não é só o que vocês estão falando, não, é o que vocês estão falando diariamente. A gente está muito acostumado a pessoas aqui no plano americano. Oi? Close-up. É porque a minha faculdade de cinema faz tempo. Close-up. A gente está muito acostumado ali na rede social a ver só isso daqui. Mas no dia a dia, ninguém está recortado, não. A gente está inteiro. E olha a possibilidade que o corpo de vocês, enquanto uma máquina inteira, tem de estar o tempo todo se comunicando. Muito obrigada, Ana. E vocês acham que para começar a atuar, tem idade? Não tem. Inclusive, não tem mesmo. Então, mesmo que hoje vocês falem aqui, não quero fazer esse negócio de teatro, não sei o quê. Mas se daqui a 10, 15, 20, 30 anos vocês quiserem começar, ainda é tempo. Eu trouxe aqui para vocês esse ator que é o Jorge Luiz Jerônimo, inclusive o @, dele está ali, tá? O Jerônimo, ele começou a atuar já na terceira idade. Se vocês assistem Netflix, Amazon Prime, Globoplay, ele está em várias produções. Impuros ele está, Anjo Renegado ele está, aquele que fala da Boate Kiss ele está também. Aqui é ele fazendo peça de teatro. Todos os sábados, às 10 horas da manhã, eu e ele fazemos uma live no Instagram. Acho que o Carlos já até assistiu, né? A gente tem uma live já há mais de 2 anos falando sobre cultura. E eu acho muito interessante porque ele começou a atuar muito tarde já. E ele nem queria fazer teatro, ele nem queria ser ator. E ele vai falar um pouquinho, eu pedi para ele para fazer um vídeo para falar para vocês um pouquinho sobre isso. Esse daqui é ele no Todo Dia a Mesma Noite, que foi o da Boate Kiss, né? Aquela série da Boate. Deixa eu só me apresentar. O meu nome é Jorge Luiz Jerônimo. O nome artístico é Jorge Jerônimo. Exatamente, eu sou ator e dublador por formação. Aí agora eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Eu nunca tive a pretensão de ser ator, né? A minha pretensão era ser dublador. Quando eu terminei a escola de dublagem, me falaram, não, você não vai poder ser dublador. Porque para ser dublador, você tem que ser ator primeiro. Então, o que é que eu fiz? Fui fazer a escola de formação de arte dramática. Conclusão, me apaixonei. Volto a falar, não era nos planos ser ator, era dublador. Mas essa magia do palco, ela vem e te envolve de uma tal maneira que aquela formiguinha que te morde, né? Aquela água que você bebe e você não quer mais sair. Então, se você um dia quer seguir essa profissão, mesmo que não seja seus planos, faça isso. Faça isso, porque você vai, eu tenho certeza absoluta que você vai se apaixonar. É uma profissão incrível, uma profissão que te abre novos caminhos, te bota em outro universo, né? Você vê o mundo de outra forma. Então, eu sou muito grato pela minha profissão, pela essa coisa gostosa que é atuar. A arte é alma, a arte é cultura. Então, mesmo você que ainda não se identificou ou nunca sentiu nada, tenta lá, vai lá. Tente buscar essa experiência nova na sua vida. É a melhor coisa que você vai fazer. Eu tenho certeza absoluta. A arte é tudo. Então, o recado que ele deixa é que mesmo quem não quer ser ator, que busque o teatro. Né? O teatro, ele ajuda a gente em diversas linguagens. Nem era a opção dele, ele queria ser dublador. Só que determinadas profissões, gente, a gente pode fazer de forma não profissional, amadora. Mas tem outras que não. Então, por exemplo, eu posso ser ator? Posso. Eu posso atuar? Posso. Mas, por exemplo, se vier uma indústria para cá, cinematográfica, uma empresa, né, Ivan, grande para cá,
e ela precisar de atores, o que eles vão precisar ter? Experiência e DRT. Eles pedem. O DRT é o registro de ator. As grandes companhias de dança, o bailarino precisa ter o registro. Mas de forma informal, vocês podem fazer. Ele queria ser dublador, mas ele não ia poder atuar como dublador se ele não fizesse o curso de ator. Mas espera aí, o dublador é só voz. Para que precisa fazer o curso de ator? Por tudo isso que eu falei aqui. Não é só voz, né? Ele está ali, não sei se vocês já viram vídeos de pessoas dublando, mas elas estão ali interpretando também, o corpo não está parado. Então, dentro da atuação, e isso eu levo para qualquer profissão, você vai ter a comunicação verbal e a não verbal. A verbal vai ser aquela onde você vai ter que se preocupar com a dicção, com o volume da sua voz, com a entonação, para que a comunicação verbal aconteça. E aí você vai se utilizar de técnicas. Gente, tem uma técnica ótima para quem tem problema com dicção. Eu não consigo apresentar um trabalho lá na IFPA que o povo não entende o que eu falo. Coloca um lápis na boca, vai para frente do espelho e fala até que você entenda, ou bota uma pessoa na sua frente, até que a pessoa entenda o que você está falando. Com aquele lápis na boca. Porque isso vai fazer um trabalho muscular. E você, quando o lápis não estiver mais na boca, que ninguém vai sair por aí com lápis na boca, não é isso. Depois vocês saem por aí com lápis na boca, aqui que mandou eu ficar com lápis na boca? Não mandei não, tá? Vocês vão tirar e aí vocês vão ter um trabalho de dicção muito melhor. E a comunicação não verbal, que vai ser exatamente essa linguagem corporal, as expressões faciais. Nós, mulheres, a gente tem uma dificuldade com a expressão facial, não tem? Nossa, chega alguém que a gente não gosta. E a comunicação uma com a outra? Né? E a gente aqui o tempo todo, né? Isso é um trabalho que eu tenho que fazer, sabe? Eu adorei a época das máscaras. Que aí eu falava as coisas, ninguém via. Né? Ninguém estava vendo. Mas agora tiraram, a gente precisa de novo, né? Ficar ali. Né? O uso de gestos, postura, expressão, aquilo que eu falei da postura, vai fazer um trabalho, vai apresentar um trabalho, vai falar em público. A primeira coisa, gente, postura. A postura de vocês mostra muito de vocês. A comunicação dentro do fazer teatral. Mas o tempo todo a gente está fazendo um apanhado de como esta comunicação, através do nosso corpo e da nossa voz, pode ser feita, inclusive, no nosso dia a dia. Empoderamento pessoal e profissional através da comunicação. A gente sabe que a comunicação é a base da nossa sociedade, das nossas relações sociais. Sem comunicação, a gente não consegue interagir, certo? Como a comunicação eficaz contribui para o desenvolvimento da autoconfiança e da presença pessoal? Se eu sei me comunicar, eu consigo comunicar ao mundo o que eu quero, o que eu preciso, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu faço, o que eu não faço. Então, se eu não consigo me comunicar socialmente, eu não vou conseguir interagir. Sabe aquelas relações interpessoais onde as pessoas não se entendem? Uma fala uma coisa, a outra entende outra completamente diferente. E aí começa um quiprocó e ninguém sabe o que está sendo falado. Às vezes a gente que está olhando de fora, olha e fala assim, gente, eles estão falando a mesma coisa. Só que as pessoas ali não estão conseguindo entender o que o outro está falando. Então, por isso que a gente tem que ter um conhecimento, um autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para eu saber como eu vou me expressar para que o outro me conheça. Bom? Estratégias para superar o medo de se comunicar e se conectar com as pessoas de forma autêntica. O mundo virtual, ele trouxe muitas vantagens, tá? Muitas, inúmeras vantagens. Inclusive,
o potencial de comunicação. Se a gente pegar lá atrás, quem que detinha o poder da comunicação no Brasil? Alguns poucos grupos. Era rádio, era TV, era o jornal, mas era qualquer jornal? Não, tinham aqueles jornais que detinham a maior parcela, tinham aquelas emissoras de TV que detinham. Então, muitos processos políticos do nosso país foram decididos, porque quem tinha o poder da palavra e da comunicação guiou para que aquilo fosse daquela forma. Os jornais, os rádios, o que era falado nesses meios de comunicação eram tidos como verdade. Hoje em dia a gente teve uma pulverização da comunicação. Qualquer pessoa hoje em dia, se tiver um celular e acesso a uma conta numa rede social, se ela quiser, ela pode comunicar alguma coisa. Gente, o comunicar, ele pode ser uma receita, ele pode ser uma dica de matemática, ele pode ser um assunto, enfim. Eu não preciso ir muito longe, não. Pode ser uma comunicação simples, mas hoje todo mundo tem o poder da comunicação nas mãos. Isso é bom? Até a página 2. Porque tem muita gente comunicando coisa que não tinha necessidade de estar sendo comunicada. Mas ok, com o ônus vem o bônus. Ou com o bônus vem o ônus, né? Infelizmente. E aí cabe a nós filtrarmos aquilo que a gente vai dar ibope e aquilo que a gente não vai. A importância de expressar ideias, opiniões e necessidades de forma clara e respeitosa. Eu não preciso concordar com o que está sendo comunicado. Cada um de nós vai construir aquilo que a gente acredita ou não em cima da nossa base educacional, familiar, social. O outro vai fazer a mesma coisa. E às vezes o que eu penso vai chocar com o que o outro está falando. A gente pode conversar, a gente pode não concordar, mas isso tem que ser feito com respeito. Hoje eu coloquei lá nas minhas redes sociais, estou colocando, na verdade o vídeo está subindo, não sei se eu vou conseguir daqui, mas eu fiz um vídeo que viralizou agora no final de semana, e aí os comentários, começou a ter uma chuva de comentários tão fofos, tão lindos, falando do meu cabelo, falando de mim, de uma forma tão meiga. E aí eu fiz um vídeo hoje reagindo a esses comentários. Respeito passou longe. Ninguém precisa concordar com o que eu estou falando. Mas a questão do respeito, e não é só na rede social, não, nas nossas relações interpessoais, é o mínimo que se pede, tá bom? A importância da checagem do que se comunica. Fake news. O que eu ouvi, tudo que eu ouço, tudo que chega para mim, eu tenho que passar para frente? Não. Ah, mas eu acho interessante. Qual é a minha obrigação? Checar primeiro a veracidade do que eu vou passar para frente. Isso é o mínimo. Sabe, na época da pandemia, gente, que chegava cada coisa, às vezes chegava uma imagem de uma coisa vinculada a uma notícia que não tinha nada a ver. E as pessoas só queriam passar para frente, passar para frente, passar para... Estava todo mundo meio ocioso dentro de casa, só que não é assim que funciona. Então vocês, como tem essa questão da comunicação na palma da mão de vocês, não é tudo que chega até vocês que vocês têm que passar. Primeira coisa que vocês têm que se perguntar, isso daqui vai ter validade se eu passar para frente? Vai ser útil? Se a resposta for não, já para aí. Isso serve para fofoca também, tá, gente? Mas aqui não tem fofoqueiro não, né? Tem não. Não, eu estou olhando aqui, eu estou vendo que não tem fofoqueiro aqui não. Lá fora eu vi um monte, mas aqui, né? Ninguém gosta de fofoca. Quem gosta de fofoca? De ouvir uma fofoca? Ninguém, né? Então, chegou para você, e aí? Se eu passar para frente, eu vou estar ajudando ou vou estar prejudicando?
é importante. Então a gente tem que ter esse cuidado também, porque não é porque você pode comunicar que você tem que comunicar qualquer coisa. Lugar de fala. Quem já ouviu falar nessa expressão lugar de fala, levanta a mão. Alguém conseguiria me explicar o que é lugar de fala? Porque assim, se fala tanto de lugar de fala que fica um pouco confuso. Você pode levantar e falar para mim o que seria lugar de fala? Se você quiser vir aqui, pode vir. Se quiser falar daí, pode falar. É o seu lugar de fala. Aí é o seu lugar. Oi. Oi. Que eu vejo falar sobre o lugar de fala, né? Quando você tem uma vivência e você tem propriedade para falar sobre aquilo. Tipo, uma pessoa que não possui essa vivência não tem o lugar de fala para falar sobre isso. Perfeito. Parabéns. O que ele fez? Ele fez uma coisa maravilhosa. Ele se utilizou do conhecimento dele e fez uma comunicação rápida, clara e objetiva. Ele não ficou horas aqui falando do lugar de fala. Lugar de fala é você ter a vivência, é você poder falar daquilo porque você vivencia, ponto. Aí eu pergunto para vocês, por que essa questão do lugar de fala, o que acontece? Eu, por exemplo, eu não sou uma mulher LGBTQIAP+, não sou. Não, o mais eu sou, né? Tá, eu vou só até o P. Eu não sou. Então, não é o meu lugar de fala. Mas e aí, eu não posso usar a minha voz para fazer coro ao movimento? Posso. Eu só não posso querer falar como. Eu não posso fazer um evento, por exemplo, um evento de cultura indígena e não chamar nenhum indígena para falar. Ficar eu e mais um monte de gente falando sobre, não, ser indígena, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque os indígenas, bababá. Eu não posso fazer isso. Eu posso ser mais uma voz, mas eu não posso ser a voz principal, porque aquele não é o meu lugar de fala. Eu vou dar um exemplo rapidinho para vocês do que é lugar de fala, para vocês não terem mais dúvida. Estamos num ônibus, entrou um assaltante e assaltou esse ônibus, levou o celular de 3 pessoas. Desceu do ônibus, foi embora. Chegou a polícia. E a polícia vai interrogar a todos nós. O motorista, ele tem lugar de fala de pessoa assaltada? Não, porque ele não foi um dos assaltados. A pessoa que foi assaltada, ela tem lugar de fala de motorista? Não. Cada pessoa nesse exemplo vai ter o seu lugar de fala e todos esses lugares de fala vão ser importantes, porque a polícia vai chegar, aí na hora que ela entrar no ônibus, o motorista vai virar e vai falar, olha, eu já avisei, já reportei, é a 4ª vez que sempre que a gente passa nesse local, o ônibus é assaltado. Então ele já consegue dar para a polícia ali um alerta, essa região aqui está com algum problema, vocês têm que resolver. Esse é o lugar de fala do motorista porque ele passa por ali várias vezes por dia. Ninguém pode falar como motorista, só ele. A pessoa que foi assaltada, ela pode falar, olha, do pouco que eu vi, essa pessoa que me assaltou tinha um unicórnio tatuado na mão e tinha mais ou menos 1,60 m. A pessoa que não foi assaltada, mas que estava próximo, que estava vendo tudo, ela pode falar, olha, realmente era uma pessoa mais ou menos de 1,60 m, além dessa tatuagem tinha uma outra nas costas. A pessoa que foi assaltada pode ver o que estava nas costas? Não pode. Então esse lugar de fala de quem estava fora já consegue ver. E tem outra coisa, viu? Eu olhei pela janela, tinha uns comparsas lá. E eles saíram de dentro da loja de celular tal. Vocês entenderam que foram três lugares de fala diferentes, mas que todos eles colaboraram para que a coisa fosse resolvida? Então não é porque eu não sou uma pessoa LGBT que eu não posso, junto com o meu lugar de fala de pessoa não LGBT, ajudar naquele movimento. Isso é o lugar de fala. Só para vocês não caírem na pegadinha que muitas pessoas caem nas redes sociais de falar pelo outro.
sem o outro. Existe uma frase que fala nada sobre nós sem nós. Então, nada sobre os alunos sem os alunos presentes. Nada sem os professores sem os professores presentes. Nada sobre as mulheres sem as mulheres presentes. Não sei se vocês repararam um outdoor aí ano passado na cidade de um evento, né, lindo, emocionante. Um evento político. Um empoderamento feminino, não sei o que. 5 palestrantes homens. Eu olhei aquilo e falei, mas que presepada é essa? Ímpeto e falha de entendimento. O mundo está muito corrido, certo? A gente está lá vendo os vídeos, são vídeos curtos, rápidos, chega o negócio na nossa mão, a gente já quer falar sobre. E aí o que está acontecendo? Uma falha, as pessoas não estão... As pessoas não estão se concentrando, inclusive aqui nesse momento, e as pessoas não conseguem entender o que está sendo falado. Eu vou mostrar para vocês esse vídeo que eu falei, meu, que viralizou agora no fim de semana, em que eu faço uma brincadeira. Estava tendo uma trend aí, eu sou não sei o que, logo não sei o que, não sei o que, eu sou não sei o que, logo não sei o que, não sei o que. E aí eu coloco nesse vídeo as coisas pelas quais a pessoa parda passa no Brasil. Quem são os pardos? Somos nós, né? Nem lá nem cá. Preta demais para ser branca, branca demais para ser preta. Né? Então, nós somos os pardos, que é a mesma coisa do negro de pele clara. Por quê? De acordo com o IBGE, a raça negra é composta por pardos e pretos. Quem são os pardos? Somos nós, os negros, com menos melanina. Quem são os pretos? São as pessoas negras de pele retinta. Juntos, nós fazemos parte da raça negra. Só que não existe esse entendimento. As pessoas, às vezes, eu sou chamada para falar de questões raciais e eu já chego provocando. Falo, gente, vocês não estão achando estranho terem chamado uma mulher branca para falar de questão racial? E todo mundo, é verdade. Que absurdo. Aí eu falo, então tá, então eu sou branca? Mais ou menos. Bom, como é que é ser mais ou menos branco? Né? Então, assim, esse entendimento racial ele é extremamente importante, inclusive para vocês, porque muitos de vocês podem ser, enquanto pessoas pardas, beneficiados por cotas. E às vezes vocês não se entendem como pessoas pardas, que os pardos podem ser negros ou pardos indígenas. Vocês não se entendem como pessoas pardas e acabam deixando essa oportunidade passar. Tá? Eu vou colocar para vocês o vídeo, vamos ver se esse roda, né? Eu até mudei a internet aqui. E depois eu vou mostrar o que aconteceu. Eu sou uma negra de pele clara. É claro que infelizmente o plano de doação não ser fechado. Eu sou uma mulher negra de pele clara. E é claro que as pessoas vão virar para mim e vão falar, negra, você. Nunca. Aí eu sou ficou uma bom. negra de pele clara. E mas se o tempo se fechar, vai ficar mais longe do outro. Eu sou uma negra de pele clara. E é claro que eu vou ouvir. Você é morena. Eu sou uma mulher negra de pele clara. E é ótimo, e é claro. Eu não sou branca. Sou uma negra. A internet está uma droga, hein? É claro que eu vou escrever textão nas redes sociais e também dessa minha negritude. Eu sou uma negra. É claro. E é claro que toda uma pessoa com Deus pele se auto-titulando preta, não vou escrever essa questão. Ok. Aí vamos lá. Em algum momento eu falei que eu era uma mulher preta? Até porque eu não sou. Aí olha o comentário que eu recebi. 1, 2, tá? Se alguém quiser se divertir, tiver sem nada para fazer hoje, entra lá no vídeo que tá bem bacana lá os comentários. Quando eu ver uma pessoa do meu tom de pele se auto-intitulando preta, não entendi.
porque você é preta e a que é da sua cor não é? Ou seja, você mesma se acha branca. Olha, gente, a pessoa não consegue nem ter uma linha de raciocínio. Mas por ter o cabelo com curvatura acima de 3A, ela sabe até de curvatura, de cabelo, né? Maravilhosa. Você é preta e a outra não? Eu sou parda. Aí vocês criam uma rivalidade de uma coisa óbvia. Que coisa chata. Quase que eu falei, gente, chata aqui é você, né? Não é? Você mesma é uma das pessoas que falam, você nunca. Aí ela escreveu hipocrisia com letra maiúscula. Essa parte me deixou um pouco... não achei legal não, achei deselegante da parte dela. Essa pessoa entendeu o que eu falei no vídeo? Ela não só não entendeu, como ela fez uma bagunça generalizada. Só que aqui aconteceu um fato inédito, tá? Eu já faço vídeos há muitos anos, alguns já viralizaram, já passei por tudo isso, mas aconteceu uma coisa que nunca aconteceu das outras vezes. Eu fui lá e falei para ela, você assistiu o vídeo? Assiste de novo. Eu não falei hora nenhuma que eu era uma mulher preta. E eu, enquanto uma mulher parda, apesar de estar na raça negra, eu sei o privilégio que eu tenho em relação às minhas irmãs e aos meus irmãos com pele retinta. E eu tenho que saber, porque eu tenho privilégio em relação a eles. Eu falei, assista o vídeo de novo. Olha, vê se em algum momento eu falei isso. E aí ela veio e pediu desculpas. Eu não sabia nem que roupa que eu vestia para ler o comentário, porque nunca aconteceu, eu fiquei até emocionada. E depois deu tudo certo. Ela foi xingada lá mais uma meia dúzia, mas aí eu já falei, gente, calma, a menina já se desculpou já. Enfim, até aqui alguma dúvida? Não? Então agora vamos fazer o seguinte. Vamos para a parte boa? Vamos. No sábado, gente, essa foi a parte mais legal do encontro. Tá? É a parte da prática. Agora a gente vai praticar o que foi falado aqui. Eu vou pedir para vocês, vai ser um pouquinho mais complicado, porque hoje a gente está com o dobro de pessoas que a gente estava no sábado, mas eu vou pedir para vocês se dividirem em 6 grupos. Eu vou falar para vocês como que a gente vai fazer. Vai ficar, rapidinho, tá? Não se levantem ainda. Vai ficar um grupo aqui, tá? Um grupo aqui pelo meio, outro lá naquela ponta, outro lá naquela ponta. Outro aqui e outro aqui na frente, bem longe um do outro, tá bom? E aí o que vai acontecer? Eu vou entregar para vocês. Gente, olha só, presta atenção, porque depois para eu não ficar repetindo. Eu vou entregar para vocês uma notícia de TV, só que é uma notícia absurda. É uma notícia muito absurda, assim, que não tem nada a ver com a realidade. E aí vocês vão, em grupo, interpretar aquela notícia. Ah, mas eu não gosto de interpretar, não gosto de fazer teatro. Dentro de uma montagem teatral, você tem várias pessoas com vários papéis. Gente, quem está indo embora é porque eu estou chamando para fazer um exercício, é sério? Pô, flamenguista, não. Ah, eu achei que você estava indo embora. Logo, flamenguista, não. A gente não desiste. Olha só. Vai ter o câmera, vai ter o repórter, pode ter o diretor, pode ter o figurante, pode ser que todo mundo tenha fala, pode ser que ninguém tenha fala. A galera que já participou no sábado já sabe como é que é a pegada, nos auxiliem, tá bom? E aí serão 6 grupos, tá? Eu vou pedir para vocês se dividirem agora, rapidinho, venham para os lugares, por favor. Um caminhão passou por cima dele, nós estamos aqui com o dono do caminhão, e aí vocês podem criar uma situação, porque é um repórter. Então tem o câmera, tem o repórter, e quem vai ser entrevistado? Ah, se tem uma manifestação, vão ter manifestantes? Então vai depender do que está aqui e do que vocês vão criar além disso.